Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um campeonato do canal, CWF do canal da semana, né? Essa última luta das quartas de final. Depois dessa luta aqui a gente já vai direto pra semifinal do campeonato. Essa luta entre Homem-Aranha e Fanático, galera, exatamente. Porradaria boa, porradaria das grandes e ambos personagens que já se enfrentaram nos quadrinhos, né? Vamos falar de cada categoria, como que vai ficar essa luta de fato, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a primeira categoria, que é força. Em força eu já fico com 1 a 0 com o Fanático, galera. Eu acho que em questão de força é uma questão meio unânime, sabe? Ele tem uma força física colossal, sabe? Até uma brincadeira com o Colossus. Brincadeira. O Fanático tem uma força física colossal, classe 100 mais, né, de força dentro da Marvel dos quadrinhos. Ele também é virtualmente imparável quando está em movimento. Não tem como você parar ele em movimento. O próprio Fanático já enfrentou Hulk, Coisa, Colossus, outros grandes personagens de força bruta da Marvel, e mesmo assim, quando ele tá em movimento, é muito difícil de você parar ele, é muito difícil de bater de frente. Quando inclusive ele ganha impulso dentro da luta, correndo ou num soco, alguma coisa desse tipo, não pode ser parado fisicamente, ele tem que ser parado de alguma outra forma, como por exemplo mentalmente, como se fosse um professor Xavier, alguma coisa desse tipo. Fisicamente, o que seria a luta entre ele e o Homem-Aranha, é muito difícil do Fanático ser parado. Fora também que ele já derrotou equipes inteiras de X-Men sozinhos, numa tranquilidade normal, como se fosse uma coisa tranquila. Ele faz aquilo ali toda semana, entendeu? Como eu falei, o próprio Fanático também já enfrentou em força bruta e já bateu de frente de verdade contra Venom, contra Hulk, contra Colossus, contra o Coisa, o próprio Homem-Aranha, e realmente em força, Fanático tem vantagem e ganha de 1 a 0. A próxima categoria é velocidade, e aqui a gente fica com o Homem-Aranha 1 a 1. Eu acho que é um pouco também óbvio, principalmente pelos maiores reflexos e a maior agilidade que o Homem-Aranha tem dentro da luta. Esses são os pontos principais. Por mais que nenhum dos dois tenha uma super velocidade, o Homem-Aranha é muito mais rápido que o Fanático, principalmente por ele ser um homem super, um super-homem de fato, sabe? Ele tem tudo que um homem, uma pessoa normal tem, aprimorado em 1 milhão de vezes, como a força, a velocidade, o reflexo, tudo de uma pessoa normal, só que aprimorado. O Fanático não, o Fanático é o ser mais bruto, de força bruta, que tem até poderes mágicos, diferente do Homem-Aranha, que é muito mais versátil, é muito mais ágil, a gente sabe melhor, inclusive, a agilidade do Homem-Aranha e explica o porquê ele é tão rápido e tão ágil dentro da luta. Em velocidade ele ganha, não só em velocidade de corrida, o que ele também ganharia, mas velocidade na própria luta, ele ganha 1 a 1. A próxima categoria é durabilidade e eu fico com o Fanático, 2 a 1 para o Fanático. O Fanático tem uma resistência mágica, galera, isso dá pra ele uma durabilidade muito maior do que a do Homem-Aranha. E fora que, como eu falei, cara, ele não pode ser parado fisicamente. Quando ele ganha impulso, não dá pra parar. Isso dá pra ele uma durabilidade enorme, ele pode enfrentar quem quiser. Quando ele tiver, cara, em movimento, é muito difícil de parar ele. Isso dá pra ele essa durabilidade enorme. Fora também que ele não sente fadiga, não sente fome, sede na luta, ele poderia ficar dias lutando, exatamente isso. E fora a sua resistência mágica que vem do poder de Cyttorak, o que dá pra ele uma durabilidade muito maior do que o Homem-Aranha, mesmo o Homem-Aranha também ser um ser muito forte, um super ser de fato, com uma durabilidade maior do que um humano normal. Fanático tem uma durabilidade bruta muito maior do que a do Homem-Aranha, principalmente, né, aumentada ainda mais pela magia de Cyttorak. Por isso, 2 a 1. A próxima categoria é inteligência e aqui eu fico com o Homem-Aranha 2 a 2. Eu acho que essa questão de inteligência também é um poupa-tempo muito grande, principalmente vindo de Peter Parker. O Peter Parker é um dos seres mais inteligentes de toda a Marvel, é um dos humanos mais inteligentes, ele tem um intelecto genial absurdo e fora toda a sua estratégia extrema que ele tem nas lutas. Mas só falando de inteligência, Peter Parker, pô, é um cérebro ambulante, entende? A gente sabe muito bem disso. E principalmente contra o Fanático. Fanático não é um ser muito inteligente. Fanático é um ser bruto. Fanático é um ser
poderoso, não um ser inteligente. Homem-Aranha é muito mais inteligente, é um abismo em questão de inteligência contra o Fanático. Ele tem esse intelecto genial muito grande e isso ajuda muito na luta. Por isso que ele também ganha a próxima categoria, inteligência em batalha. 3-2 para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha também ganha inteligência em batalha somado à sua inteligência. Ele pode criar muitas coisas dentro da luta e pode vencer o Fanático por meio disso. Mesmo o Fanático sendo mais durável, sendo mais forte, sendo mais poderoso, o Peter Parker usa sua inteligência em jogo. O Homem-Aranha já criou, inclusive em algumas HQs, dispositivos científicos improvisados no meio da luta, exatamente com coisas que estavam ao redor da luta. Já criou dispositivos para neutralizar seus inimigos com poderes até parecidos com o do próprio Fanático. A gente pode botar aí o Venom no meio disso tudo, que já ganhou do Fanático, inclusive nos quadrinhos. A gente pode também colocar aí o próprio Lagarto, que tem poderes de força parecidos aí também. Então são seres que o Homem-Aranha já venceu várias e várias vezes só usando a sua inteligência dentro da luta. Fora também, como eu falei, ele também é um mestre em combate improvisado. Isso também soma uma inteligência em batalha. O Homem-Aranha improvisa. Esse é o seu maior ponto. Ele improvisa, coisa que nem todo super-herói ou super-vilão faz dentro de uma luta, improvisar. O Homem-Aranha faz com lavada. O Homem-Aranha faz, ó, um estalar de dedos, entendeu? Ele pode improvisar não só dispositivos para neutralizar o Fanático e vencer ele na luta, mas também improvisar golpes, improvisar sua mobilidade no meio da luta e fazer com que ele vença o Fanático de alguma forma. Por isso, 3-2. A próxima categoria é experiência e aqui eu fico com o Fanático 3-3. Fanático, como eu falei, já enfrentou muitos seres poderosos, como o Hulk, o Thor, o Colossus, e inclusive já atravessou prédios, montanhas e campo de forças tranquilamente. Já sobreviveu a ataques nucleares, ataques mágicos, ataques cósmicos. Inclusive, quando ele enfrentou, né, toda a equipe de X-Men sozinho, ele venceu tranquilamente. Eu falei disso aqui já no vídeo com vocês. Ele tem uma experiência, eu acho que maior do Homem-Aranha. E isso aqui é muito complicado, porque a gente tá levando em consideração batalha. Se a gente estiver levando em consideração vida, talvez o Peter Parker tenha muito mais experiência do que o Fanático, por tudo que o Peter já viveu, principalmente na sua vida psicológica, sabe? É um negócio muito mais experiente do que o Fanático, talvez. Porém, a gente tá falando em batalha, a gente tá falando de luta. Então, em luta, eu acredito que o Fanático tenha mais experiência do que o Homem-Aranha, por toda a bagagem que ele já carrega de ter enfrentado esses seres, como o Hulk, o Thor, o Colossus, X-Men inteiro, entende? Magneto, seres muito poderosos que ele venceu tranquilamente já nos quadrinhos. Então eu acredito que em experiência, Fanático que tem mais bagagem, por isso 3-3. A próxima categoria é poder, e eu também fico com o Fanático, 4-3. Eu acredito que o Fanático ganha em poder, e eu acho que também isso aqui é um poupa-tempo muito grande. Mesmo o Homem-Aranha também sendo um ser muito poderoso, Fanático ele tem um poder concedido por Deus Sitorak, ou seja, ele é um ser mágico. Ou seja, cara, o que quer dizer com ele sendo um ser mágico? Fanático tem poderes inimagináveis, galera. Ele consegue paralisar o Homem-Aranha, ele consegue... Pô, ele tem muito mais poder do que o Homem-Aranha, cara. E fora toda a sua resistência que também vem da sua magia. A sua magia não dá pra ele só uma força superior, mas também dá pra ele golpes de magia, dá pra ele também essa resistência mágica. Ele tem um poder muito maior do que o Homem-Aranha. Até que o Homem-Aranha tenha muito mais poderes, mais habilidades do que o Fanático tem mais poder. O nível de poder do Fanático é muito maior do que o do Homem-Aranha, por isso 4-3. A próxima categoria é a habilidade, e aqui é óbvio que a gente fica com o Homem-Aranha 4-4. O Homem-Aranha tem uma habilidade muito maior, e aí a gente pode falar principalmente dos seus feitos, como ele já desviou de lasers tranquilamente, balas, ataques em velocidades supersônicas até, muito por causa do seu sentido aranha, e já derrotou, inclusive nos quadrinhos, como eu falei, o Fanático, usando a sua inteligência. A inteligência do Peter é uma das suas habilidades, galera. Se a gente for levar a habilidade com os poderes, o Fanático tem muito mais poder em nível de poder, mas o Homem-Aranha tem muito mais habilidades. Ele é muito mais ágil, ele é muito mais móvel dentro da luta, galera. Ele solta suas teias, sabe, teias muito fortes. Ele tem o seu super sentido, sentido aranha, super força, super velocidade, super resistência também, super regeneração, os seus músculos se expandem, é uma habilidade muito maior, entende? Ele realmente tem habilidades muito maiores, de improviso, de inteligência. Eu acho que também seria um poupa-tempo aqui em habilidade, o Homem-Aranha venceu o Fanático, acho que isso aqui também é muito óbvio, por isso 4-4. A próxima categoria é a agilidade, e é outro ponto também muito óbvio, Homem-Aranha ganha 5-4, cara, pô, ele tem agilidades muito maiores do que o Fanático, mesmo o Fanático sendo esse ser muito grande, ele é uma
uma coisa que afeta muito a sua agilidade, o Homem-Aranha tem uma agilidade muito maior e reflexos absurdos, galera. Ele tem o seu sentido aranha, cara. Isso aqui já soma muito a sua agilidade. Não tem como a gente comparar Fanático e Homem-Aranha em agilidade, em habilidade, em velocidade. O Homem-Aranha é um ser muito ágil. É talvez um dos seres mais ágeis de toda a Marvel, galera. É um ser ágil demais. O Homem-Aranha, como eu falei nos quadrinhos, a gente já tem isso até confirmado pelo livro de genética dos heróis, os seus músculos se expandiram. Isso faz com que o Peter tenha movimentos que é impossível para um humano normal. Impossível. Aquelas poses que o Homem-Aranha faz, aquilo ali não é só desenho. Aquilo ali de fato acontece, porque os seus músculos se mexem daquela forma. É uma agilidade muito maior do que o Fanático, por isso 5-4. A próxima categoria é combate, e aqui eu fico com o Fanático 5-5. É óbvio que o Fanático ganharia em combate por todo o seu poder, por toda a sua força. Ele é virtualmente imparável quando tá em movimento, como eu falei com vocês. Inclusive, ele não pode ser parado fisicamente também. Em combate é muito difícil do Homem-Aranha vencer o Fanático em um combate corpo a corpo. O Fanático tem uma força muito maior, o Fanático tem um soco muito mais potente, o Fanático tem poderes muito mais potentes, níveis de poderes maiores do que o Homem-Aranha. É meio óbvio que em combate Homem-Aranha perderia pro Fanático. Isso é meio óbvio. A gente tá levando aqui em consideração a porradaria, não a inteligência em jogo e tal. Tudo isso vai se somar no final com as notas. Porém, em combate, o Fanático ganha e sola o Homem-Aranha. Se for levar só porradaria, frente a frente, um com o outro, cara a cara, Fanático desce um cacete enorme no Homem-Aranha, porque ele é muito mais poderoso do que o Homem-Aranha, por isso 5-5. A próxima categoria é façanhas, eu acho que aqui também é um poupa-tempo muito grande. Homem-Aranha 6-5. Galera, Homem-Aranha ganha em façanhas por muito, cara. Ele pode fazer muitas coisas. Ele pode, cara, usar prédios como armadilhas, pode usar força física, pode usar todo o ambiente, ele pode usar a própria física ao seu favor, já que ele é muito inteligente, galera. Homem-Aranha consegue calcular cálculos de álgebra dentro da sua mente em segundos e prender ali o Fanático em alguma armadilha. Ele já fez isso com seres muito mais poderosos que ele, galera. A sua inteligência é muito grande. Ele também pode enterrar, prender, jogar o Fanático no espaço, selar ou derrubar em locais profundos com a sua teia, com a sua inteligência, com dispositivos que ele poderia criar. Inclusive, ele não derrota o Fanático por força. O Fanático vence ele em força, mas ele pode neutralizar temporariamente o Fanático com a sua inteligência, com seus dispositivos, com toda a sua cabeça. Ele pode usar isso dentro da luta. E ele pode neutralizar o Fanático. Ao neutralizar o Fanático, ele tem o cara aberto ali pra ele fazer o que ele quiser. Entendeu? É porque o Homem-Aranha é uma pessoa bondosa. Ele não vai matar o Fanático, por exemplo, mas ele venceria na luta com certeza o Fanático, principalmente em questão de façanhas, cara. Fora que ele também tem as suas teias extremamente resistentes que prenderiam o Fanático, conseguiriam segurar a força dele. E fora que ele é um mestre em combate improvisado enorme, galera. Igual eu falei com vocês, Homem-Aranha improvisa. Esse é um ponto muito importante na luta, muito importante pra ele poder vencer. A próxima categoria é reflexo e obviamente o Homem-Aranha também vence 7-5. Cara, eu não preciso falar nada a não ser sentido aranha. Acaba aqui, galera. O maior reflexo de todos os super-heróis dos quadrinhos. Sentido aranha. Homem-Aranha tem o maior alvo, tem sentido aranha dentro de si. É muito difícil você atacar o Homem-Aranha. Você precisa distorcer toda a sua cabeça, distorcer todo o seu reflexo pra conseguir atacar ele sem o sentido aranha. O Fanático teria poder pra isso? Ele teria o poder mágico de Sitorak, que dá pra ele muito mais força. Não são poderes mágicos iguais da Wanda, Doutor Estranho, nada disso que vai mexer com a mente do Peter e tirar o sentido aranha dele. Não, o sentido aranha dele vai continuar. Porém, é um ponto que o Fanático poderia até usar, mas que não afetaria o sentido aranha. O Homem-Aranha tem o seu sentido aranha 100% pra jogo contra o Fanático e em reflexo ele ganha de lavada. A última categoria, invulnerabilidade. Fanático vence 7-6 ainda pro Homem-Aranha. Fanático vence em vulnerabilidade da mesma forma que ele venceu em durabilidade. Ele tem uma invulnerabilidade extrema, principalmente comparada à do Homem-Aranha. Já sobreviveu a ataques nucleares, mágicos, cósmicos, tem a sua resistência mágica que eu já falei com vocês. Então realmente, em invulnerabilidade, o Fanático venceria, porque é muito difícil você chegar no Fanático frente a frente, dar um soco nele, dar alguns golpes nele e deixar o maluco caído no chão. Ele é muito poderoso, ele é muito forte. Porém, se você neutralizar, se você usar a sua inteligência, se você fazer algum dispositivo pra neutralizar mais ainda o Fanático, ele vai ficar muito mais vulnerável do que ele é, entende? Então, precisa de alguém inteligente pra poder vencer o Fanático, e essa pessoa seria o Homem-Aranha. Por isso, ele é o
vencedor da luta, vencendo de 7-6, por toda a sua inteligência, por toda a sua agilidade, por toda a sua mobilidade, o que faz o Homem-Aranha, eu acho que ganhar uma vantagem muito grande na luta, mesmo sendo com um personagem muito mais poderoso do que ele. O Homem-Aranha até ganharia, e eu acho que ganharia de fato essa luta por 7-6, por ele ser muito mais inteligente. Cara, isso vai pesar muito, principalmente levando em conta que é o Homem-Aranha, um herói habilidoso, um herói ágil e muito inteligente. Ele soma muito, ele não precisa nem de muitos poderes pra isso, até porque se tivesse poder igual o Homem-Aranha cósmico, vamos levar em consideração, ele não entra na luta, mas se a gente levasse o Homem-Aranha cósmico em consideração, porra, aí solaria tudo, que é uma das versões mais poderosas do Homem-Aranha, porque é a versão dele mais poderosa em questão de força e poder, e soma toda a inteligência e agilidade que o Peter Parker tem. É um dos seres mais poderosos da Marvel, entende? Então, o Homem-Aranha eu acho que vence 7-6 essa luta. Comenta o que vocês acharam, se você concorda, se você discorda. Deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.